fiz essa música e a Vanessa gravou ela junto com o Emílio Perrone. Ah, o Piperone? É, e aí, eu tinha feito só a melodia, e aí a Vanessa Moisés e o Emílio colocaram a letra. Olha só, esse mundo é Olha que redondo, né? bacana, gente. Olha aí. Nós chegamos a apresentar no festival, não foi? Você lembra dessa Eu música? lembro, sim. Eu tenho ela gravada, tenho um CD aqui em casa. Ah, Vou eu quero essa procurar. música. Muito linda. Colocaram letra nela, João Vanessa. Eu tô até E com vergonha da artista aqui. não, não, não. Falei com É isso você, não. já falei com vocês. Aproveitando que a Vanessa está aí, as duas Vanessa, que todos nós somos músicos, artistas em potencial, cada um na sua escadinha. É Todos vocês, verdade. né? Todos vocês, né? Tá faltando o Gladson dar uma palhinha. É verdade. Eu acho que até o final do ano a gente pega o grátis na reta. Ele é igual o quiabo, né? Tá sempre escorregando. Eu já Então, falei com ele que quando ele cantar e tocar, aí eu toco. Ah, pois é. você viu que interessante o timbre dela? A gente tem um negócio no timbre, né? Quando ela fala, você percebe? Aham. Esse Obrigada. timbre é que diferencia as pessoas, É verdade. né? Muito Gente, Elenete, tá obrigada. bom? É um prazer, viu? Eu que agradeço. Você conhece aqui? Acaba até na Pô, tela. muito legal isso aí, muito É, legal. Ukulele, né? é. Eu sabia tocar, tô esquecendo. Eu tenho também, mas só arranho. Olha. Um sentimento me cega. Não sei. Só que eu vou tocar não. Melhor não, né? Vou Por que não? treinar. E essa aqui, gente? E essa aqui? Aqui. Livre vou em asas de som e luz, sempre amor a nos guiar pelo espaço entre estrelas sobre mundos há sempre amor. Num grande silêncio, um anjo a cantar, um olhar que se lança no beijo da brisa, há sempre tanto amor livre vou. Sempre amor a nos guiar pelo espaço entre estrelas sobre mim. Amor. Artista aqui. Muito bom, né? Só dá artista aqui, né? Eu tô vendo esses instrumentos aí. Não, isso aqui é enfeite. É. Eu faço muito comercial de um grupo aqui de BH, é de Contagem, na verdade. Vocês Sim. devem conhecer. Chama O Verbo de Versos, né? Vocês conhecem, né? Conhecemos, Meu claro. Deus, eu tô apaixonado. É muito bom, né? Não é? Nós precisamos conhecer mais essas músicas. Eu vou tentar tocar a música dele aqui para vocês, tá? Tá. Vocês conhecem as músicas deles? Qual Ó, você eu conhece? acho que eu conheço. Eu acho que eu conheço. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar tocar. Enquanto os violeiros não chegam.
cada um dá a sua colaboração. Nós todo mundo ouvir a Vanessa cantando. Deixa mais para frente. Já apareci, agora vou preparar, tá, João? Tá certo. Não, deixa eu contar a história dessa música. O grupo Verbo Diverso, a casa que eles frequentam, costumeiramente eles visitam asilos, né? Então, tem um asilo que eles iam durante anos e tocavam os violões lá para os velhinhos. E aí eles, boa noite, Nível. E numa das apresentações deles, uma velhinha falou assim, com um dos músicos: só adoro quando vocês vêm aqui. Ela não andava, quer dizer, andava em cadeira de rodas, né? Eu adoro quando vocês vêm aqui, porque quando vocês começam a tocar e cantar, eu sinto que eu estou na frente do avião com as mãos abertas e voando, né? Sentindo o vento, né? Eu achei lindo. Mas eu fazer justiça. Fazer justiça, estou em água. A letra aqui da música, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes, quer ver? Estão vendo? Que chique, hein? Chique, agora ficou chique. De asas abertas, cortando o céu. Um pardal sozinho estou, e sem ele sei que vou. Quando o sol estou comigo, fecho os olhos para o mundo, o mais alto que eu consigo. Mas, no entanto, nada vejo. Toco o vento a minha face, leva embora o cansaço que de mim era parte. Quando toco o arrepio, enfurece as minhas asas e já sabe para onde ir. Mas sozinhas nunca vão chegar. As palmas que ensurdecem o medo me atiram, peito aberto, naquilo que chamo sonho. Toco o vento a minha face, leva embora o cansaço que de mim era parte. Quando toco o arrepio, enfurece as minhas asas que já sabem para onde ir. Mas sozinha nunca vão chegar. É isso. Muito bonito, hein? Muito bonito. É legal, eu amo. Sabe o que eu acho interessante, João Bosco? E aproveitando que a Vanessa está aí, né, a turma toda, lá naquela época não tinha o Sérgio, o médico? Sim. Ele falava com a gente assim, lá no Pedro Alves. Ele falava assim, aproveitando que o Gladson está aí também, que ele dizia assim, parece que cada local da onde nós viemos, sim, nós temos um estilo. Então, por exemplo, esse estilo aí é diferente do estilo do Sheila, que é diferente do Pedro Alves, que é diferente do você está entendendo? Sim. É como se cada instituição das quais nós fizemos parte
tem um tempero diferente no jeito de expressar a música. É muito curioso isso. E essa melodia, por exemplo, ela é diferente de uma série de outras melodias que a gente ouve. É um estilo bem próprio do grupo, né? Assim como tem outros grupos também, né, que a gente conhece. Eu tô esquecendo o nome agora, mas eu me lembro. Que é aquele que cantou, por exemplo, é o que cantou. Como é que chama? Eu vou lembrar aqui. Bom, Vamos lá, depois eu lembro. É aquela música do Monte, como é que fala do Monte? Da Vitória, como é que é, gente? Que eu gosto muito. Ah, eu vou lembrar depois. a música com um monte. Tem uma música que fala, você conhece ela. É, gente, eu tô lembrando. Que ela foi gravada no CD da Comeb, mas depois eu vou lembrar. É, Comeb, boas lembranças. Comeb. Toca aí, Sandrinho. Qual que você. Deixa eu ver uma aqui. Caminheiro no caminho. Muito alto, peraí. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Caminheiro no caminho, em busca da direção. Esqueci a letra dessa música. Esqueci. Então deixa eu tocar para você. Tá, então toca. Como é que ela chama mesmo? Ela chama Alívio? Alívio. Eu vou lembrar, peraí. Vai lá. Caminheiro do caminho, em busca da direção. Do caminho, a terra da promissão, né? Do estertor de vossos partos, angariareis o pão. Esqueci. Perdão. Que abaixa o galho, ó. Nossa. Não estou enxergando aqui. Deixa eu tocar para você. Vamos lá. Então tá. Caminheiro no caminho, em busca da direção, a expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do nosso rosto, angariareis o pão. Do estertor de vossos partos, uma nada evolução. Viver e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentir a dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentir a dor, bendito Consolador. Tá vendo? Nada melhor que quem já está assim
com as músicas do Tim todas já no pendrive. Não é? Você já tem as músicas do Tim todas no pendrive. Vou tocar uma para vocês. Enquanto o time chega, eu vou ter coragem de tocar a música dele aqui. Isso. Faça isso. Faça isso. Bom se vocês pudessem cantar, né? Isso. Bem-vindo, aurora, a terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dente, majestou-se, majestou-se, o barco regenerativo, cancelou da remissão. O lobo pasta junto ao cordeiro, crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham. Os homens que rolicam no amor, na promissão. Namorada, a aliança em Deus já não é só arco-íris, é comum. Bem-vindo dia, bem-vindo ano, bem-vindo dia, bem-vindo ano. Entre florindo olhar, a aliança em Deus já não é só arco-íris, é comum. Bem-vindo dia, bem-vindo ano, bem-vindo dia. Bem-vindo, bem-vindo, namorada. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Passou? Vou tocar mais uma? Isso. Aquela música que eu te falei, eu acho que é Boa Nova. As músicas tocaram, não. É, eu sei.
É difícil, né? Naquela manhã, desculpa, naquela tarde em Jerusalém, o céu estava tão cinzento, até o vento se escondera pra chorar. Eu também chorava amargamente, olhando em minha mente. Peraí, só um minutinho. Voltei. Os teus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos, de quem sabe amar. Coração de mulher muito bem buscou o amor que em ti encontrei. Como viver sem você, sem a tua amizade, sem o teu carinho. Naquela manhã em Jerusalém, a saudade foi maior e então fui em busca de ti. Mas a pedra não estava no lugar, o sepulcro era vazio, uma voz me chamou, então vi os teus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos, de quem sabe amar. E então você está aqui e tudo está em paz. Você está aqui e tudo está em paz. Você está aqui. Bravíssimo. Essa música, hein, João? É linda, né? É impressionante essa música. Olha o chefe. Chegou aí? Deixa eu cantar uma antes do chefe começar a falar.
Essa música eu aprendi com ele. Nossa. Parabéns. Aprendi a amar, porque amar é ter Jesus comigo. Quero andar pelos caminhos e dando flores a quem me deu espinho. Vou amar o mundo inteiro e sorrir e cantar. Estou de passagem por aqui, mas nunca se esqueça. Meu perdão eu vou deixar. A vida é tão linda, pra que chorar? Cantar uma canção combate a tristeza que existe em nosso mundo. Vem comigo, vem ver o Cristo e sorrir e cantar. Que estou de passagem por aqui, mas nunca se esqueça. Aprendi. Quero andar vem comigo. Parabéns, chefe. Tudo em paz, amigo? Graças a Deus e você. Tudo tranquilo? Deixa eu Ótimo. me... Tá certo? Conversaremos. Eu, na condição de partilha que é própria das comunidades cristãs, dos amigos, né? Gente, acho que é Tiago que diz, confessai-vos uns aos outros. Então, hoje é um estudo mais atípico, mas que é com um esforço positivo, porque desde quarta-feira eu fiz parte da estatística, eu faço parte das estatísticas da Covid, e aí eu estou naquele sistema de confinamento em casa, né? E é aqueles detalhes, aqueles sintomas mesmo, né? Primeiramente que um homem gripado, nós já sabemos como que nós somos gripados, né, gente? Agora imagina quando você ainda tem um nome diferente para a sua gripe, e esse né? Se eu ter ficado 2 meses... Hã? Pode falar, Sandro? Eu compartilho disso aí há uns 50 anos. Pois é, exatamente. Na verdade, eu tenho até uma teoria segundo a qual eu não sei se a gripe do homem é mais forte do que a gripe da mulher, teria que ser melhor investigado, mas isso agora deve ser um delírio da Covid, sabe? Então, a Aires vai ter paciência comigo aí com essa hipótese que a gente está pensando, né? Mas juntou isso, as bênçãos do olfato, mas o olfato não tem problema não, você vai usando a memória, né? Você se sugestiona e beleza. Aí você tem que tomar aquele cuidado assim, ó, sabonete não é café e café não é sabonete, por exemplo. O paladar pegar uma interface, você fala assim, ó, celular não é de comer, né? Então, a sorte que eu já tenho essa memória mnemônica, então eu vou usando isso aí por enquanto. Nada que impedisse de conversarmos, embora... É só um detalhe, deixa eu só interromper. Por favor, hoje é a conversa. Eu tentei segurar para ele não falar hoje para a gente. Ele me chamou de subordinado. Eu deixei. Chefe é chefe. Tentou livrar todo mundo. Toda hora ele tenta uma desculpa, sabe como? Ele toda hora, não sei o que, está chovendo, está tarde, a internet pode não pegar. Aquela desculpa para salvar o grupo, mas não tem esse negócio, não. Tem tempo, não. Bem, então, fiquei na dúvida em relação ao tema.
O motivo de eu ter proposto a pedagogia divina é porque me é um tema familiar do ponto de vista da especialidade, para que nós possamos fazer um pouco a analogia de alguns aspectos da escola e da escola da evolução ao mestre, tá? Então, primeiramente, é o seguinte, a gente relembra alguns fundamentos de outros estudos que são úteis a todos, dois em particular. Primeiramente, o fato de termos sido criados simples e ignorantes, tá? E a segunda, a questão dos precursores da codificação espírita, particularmente Platão, daquele mito das cavernas, em que, basicamente, Platão revela a nós, no plano físico, que existe o mundo das formas e o mundo das ideias. O mundo das formas é um mundo material, é o reflexo, é uma imitação imperfeita. Paulo de Tarso, na sua excelência, na sua magnitude, chega a citar: eis que agora vemos como no espelho, mas tempos virão em que nós veremos as coisas quais são. Então, Paulo é muito iniciado. E se nós dissemos que o mundo das formas é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, nós estamos dizendo que as nossas instituições, elas se inspiram, não é porque, mas chegou ao nosso lar, a gente vai, ela é parecido com o plano aqui, para que nós adequemos a nossa necessidade psicológica. É isso também. Mas, na verdade, é uma matriz astral da nossa expressão material física. Aqui é uma cópia temporária, é a nossa necessidade. Aqui nós precisamos de chão, de parede, de minutos. Nós precisamos disso, dormir e acordar. Enquanto nós não conseguimos sair dessa situação, desse torvelinho, desse labirinto, que o Oriente muito sabiamente chama Maya, Deus das ilusões, enquanto nós não nos emanciparmos da ilusão de que a realidade dos sentidos é a grande realidade, nós não vamos naturalmente nos libertarmos dessas idas e vindas, dessas rodas da reencarnação. Então, um fator. A volta é para dizer o seguinte, é óbvio, então fala assim, a polícia é um absurdo, porque primeiramente tudo tem sua razão de ser, e quando nós chegamos tanto às obras de André Luiz, quanto à Memória de um Suicida, nós vamos deparar com um aparato de segurança, mecanismos para rechaçar o domínio dos maus, para evitar massacres. Planeta. As escolas são inspiradas em planos superiores, e também Memórias de um Suicida tem lá os conteúdos, né? Ciências, que é ensinado numa área, autoconhecimento e evangelho. Então, nós também temos escolas. Existem modelos de ensino de discípulos e mestres. Então, o mais assim destacado sai com uma caravana e vai instruindo os amigos. É como se fosse um estágio, né? Uma formação ativa naqueles conteúdos e naquelas especializações. Mas aqui, na Terra, nós precisamos instituir. Nós precisamos de uma casa, precisamos de uma escola, precisamos de uma igreja, precisamos de uma farmácia. Precisamos disso. Para que nós entendamos a função social, a especialidade daquela instituição criada. Aqui ainda no campo das fragmentações, nós separamos tudo, né? Na escola, embora os outros também, na escola se estuda, no hospital se trata, no restaurante se come, nós temos institutos mais ou menos separados. Bem, mas como dissemos, fomos criados simples e ignorantes. Por analogia inicial com a escola, esse mundo das formas de que falamos, uma das primeiras coisas que você tem quando você tem uma escola, você tem que ter um diagnóstico e tem que ter uma meta, um objetivo. Qual é o seu objetivo, o seu plano de curso, a sua proposta, a que você quer conduzir os seus alunos? Em que direção serão empreendidos os esforços
no sentido de cumprir aquela missão, no caso de instruir, de formar, de ensinar. Criados simples e ignorantes, a nossa meta é progressiva perfeição. Qual é a lógica de escola? Aí já começa a mudar um pouco a questão do mundo das formas e o mundo das ideias, né? Aqui, muito do nosso método, da nossa metodologia, é baseado em disciplina bancária, de ficar sentado. Paulo Freire fala disso, todo mundo é sentado um atrás do outro, ensinando. E uma lógica de transmissão de conhecimento. E mais ou menos as escolas têm rompido, têm extrapolado isso, mas de certo modo é como se a escola se concentrasse no aspecto cognitivo. Algumas mais ou menos separam os aspectos mais socioafetivos e tal, mas então a escola vai numa lógica mais bancária. Na nossa existência, o que nós percebemos como escola do espírito é a metodologia da experiência. O que nós fazemos? Nós exercitamos as nossas hipóteses, as nossas buscas, os nossos anseios, as nossas necessidades, as nossas aventuras, as nossas frustrações, e vamos acumulando isso na nossa memória perispiritual e vamos nos tornando seres de muita complexidade. Então nós saímos do simples e ignorante e agora nós já somos seres complexos. A escola, ela tem uma proposta curricular. Na proposta curricular, ela coloca o que se pretende, aonde se pretende chegar, e ela, para isso, supõe quais são as disciplinas que serão estudadas. Inclusive, a gradação em relação a essas disciplinas, a esses conteúdos. Então, a escola tem uma lógica que a gente chama também de pré-requisitos, onde você aprende, por exemplo, as operações matemáticas para chegar na situação de fórmulas e tal. Você é alfabetizado para que você possa ler textos de progressivamente, maior complexidade. Na lógica do espírito, não é necessariamente essa lógica linear, que a gente chama linear, assim, você começa do simples, do complexo, princípio para o fim, em pré-requisitos. Então, a quinta série é fundamental para a sexta para a sétima. Do ponto de vista do espírito, o ritmo é diferente, e às vezes aquela questão que citamos aqui, né, que é a metodologia da experiência, pode antecipar muitas séries numa série só e pode habilitar o espírito em conteúdos muito profundos, dependendo do meio, da experiência em que ele jornadeia e o proveito que ele consegue obter com base naquela experiência de vida. Então, existe muito livre-arbítrio no sentido das nossas caminhadas e dos nossos aproveitamentos. Se alguém dirá assim, mas a escola também é desse jeito, tudo bem, mas só como a escola é mais regrada, ela é mais estanque, por exemplo, você não sai, por exemplo, do sexto ano e fala assim, eu vou passar, eu vou ficar ali no oitavo ano, porque isso aqui não corresponde à minha expectativa. Você faz parte daquele grupo e vai ficar durante um ano. Na lógica da nossa escola bancária, pré-requisito, seriado, ela é muito assim. Já o espírito pode, inclusive na escolha reencarnatória, lidar com situações muito exaustivas, muito desafiadoras, muito sofridas, e ali ele vai alcançar um desenvolvimento muito mais vertiginoso, muito mais rápido, muito mais aprofundado do que o espírito morno, aquele que caminha de uma maneira previsível, passo a passo, pré-requisito, poucos conteúdos de cada vez, alimento líquido, na linguagem de Paulo, por longo tempo, até que seja utilizado o alimento sólido. Bem, então nós citamos simples e ignorantes, metas, a perfeição, metodologia, a experiência, disciplinas mais diversificadas, né? As matérias que interessam ao espírito, do ponto de vista da sua
cada vez mais a sua individuação e o seu processo de cada vez mais se tornar imagem e semelhança do Criador, são as virtudes. Por quê? Nós temos várias qualidades, temos atributos, temos funções, temos padrões reativos. Isso é próprio das nossas esteiras evolutivas dos reinos. E do ponto de vista humano, a vida comum nos coloca com qualidades, atributos, funções típicas de trabalhar, estudar, dormir, batalhar, comprar, sofrer, tal. Mas pode-se viver muito e viver mal. Qual a diferença da qualidade, assim, do atributo e tal, e da virtude, né? A virtude é como se fosse o refinamento, né, dessas qualidades, dessas experiências, desses aprendizados. É quando nós conseguimos tornar aquilo um atributo iluminativo. É quando o fato de se optar, Jesus, quando fala o reino dos céus, é semelhante a um reino. O homem vai, descobre o reino dos céus, vende tudo que tem para comprar aquele reino. Ele sabe que vale a pena dispor de tudo para ter aquele reino, aquele terreno. A virtude é muito assim. Então, quando nós alcançamos esses atributos divinos, muito naturalmente, nós nos despojamos de muitos embates físicos, materiais, de muitos tipos de apego, de muitos padrões, condicionamentos reativos, que foram importantes para que chegássemos até aqui. Mas que esse sobressalto, né, quântico, esse sobressalto significa que nós alcançamos um grau espiritual, uma capacidade, uma virtude que será válida para qualquer jornada, qualquer meio, qualquer relação que nós estabelecemos. De novo, aquela analogia de Jesus com Marta e Maria, né? Se for pensar, Marta estava limpando a casa, natural, cuidando da cozinha, ótimo, olhava os irmãos, excelente, recebia Jesus com distinção, excelente, era franca, excelente. Mas quando Jesus fala, né, para Maria, ela escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Quando o jovem rico, né, Jesus fala, faça isso, isso, isso. Ele fala, isso eu tenho observado tudo isso desde criança. Aí Jesus, mas uma coisa te falta. Vai, vende o que tem, dá aos pobres e segue-me. Porque, na verdade, aquele apego do jovem rico era suficiente para que ele fosse um repetente através das vidas, porque constantemente ele tinha dificuldade de abdicar daquele vício material, né, e aceitar um messianato, porque ele estava, assim, do ponto de vista de retidão, ele estava preparado, mas ele estava travado por causa de um apego. Jesus propôs uma cura e ele ainda não deu conta. Jesus diz, né, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí não é porque é maldade, não é porque tem um apego tal que, no cabendo desprendimento, ele não consegue perceber que será recompensado, que será lucrativo para ele, porque a ideia de lucro para ele, vantagem, é outra. Se for pensar no tempo de Jesus, Jesus, na sua escola de amor, ele esteve com os grupos mais, assim, repelidos, né, mais rotulados, mais desprezados, né, a mulher samaritana, a do poço, a prostituta, a criança, os doentes, os obsessos, então os grupos ele esteve com ela. Mas Jesus, só por tabela e por solicitação, nós o vemos se dirigir aos romanos. Era quase que um mundo paralelo. De vez em quando, uma hora uns soldados falam assim, o que podemos fazer para te seguir? Contentai-vos com o vosso soldo. Uma hora ele consegue, por contingência, tem contato com autoridades romanas, mas um lava as mãos, o outro deboche, manda colocar a plaquinha, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Outros o surraram, jogaram pelos vestes, fizeram apostas junto da cruz. Então, com os romanos, não adiantava muito falar. Não que Jesus não tivesse vindo com a abertura e a disposição de ser o salvador de cada espírito cansado.
Mas os romanos, pela situação do império, estavam muito ensoberbados, estavam muito cheios de si. E era até previsível que haveria um conflito de interesse à medida que Jesus mobilizasse turbas, não por causa do grupo, mas por causa da quantidade e por causa do poder de sua influência doutrinária, né? Que aí já resvala um pouco nos dogmas do conservadorismo dos judeus, e os judeus insuflam no sentido de que aquilo poderia representar prejuízo para o César. Mas os César nem criam nisso, não, porque era tanta vaidade, era tanta prepotência, né, que eles consideravam Jesus, como os grupos que andavam com ele, desprezíveis. Bem, matérias, as virtudes. Outros métodos que Jesus usa nessa escola de amor, mais ou menos análoga à metodologia com o que a escola do plano físico utiliza. Uma delas é a transmissão de conhecimento. Paulo, em alguns momentos, faz isso, né? Ele explica as Escrituras, ele comenta a expectativa, a vinda do Messias, ele esclarece o escravo da rainha da Etiópia, porque estava com dificuldade para interpretar as Escrituras. Paulo de Tarso interpreta as Escrituras, ele escreve cartas, então ele faz um trabalho de professor, tanto no atendimento das sinagogas, em que ele às vezes alugava em algumas horas, né, quanto pelas cartas, quanto pelas suas pregações, e que ele fazia uma relação do Antigo Testamento com a vinda de Jesus, para dizer que em Cristo aquelas Escrituras haviam se confirmado, o Messias. Às vezes a transmissão. Uma outra forma através da qual nós evoluímos é por meio da intuição. Então, de vez em quando, os nossos mentores espirituais, porque nós temos professores invisíveis, felizmente, que nos acompanham, que se valem daquelas circunstâncias mais sensíveis, mais adequadas, mais conformes, para que eles possam. Antigamente nós deveríamos plantar uma semente, hoje nós deveríamos instalar um chip, né, que não afete o nosso livre-arbítrio, mas que possibilite um gosto, um sabor, um alcance, uma experiência, uma harmonia que comparativamente nos dá uma ideia de presença de Deus, de nós estarmos conectados a Deus. Então a intuição às vezes é assim, às vezes ela vem sem palavras, ela vem sem objeto, ela pode vir por um sinal também, ela pode ter uma mediação, mas ela pode ser muito imaterial. Então, alguns momentos em que nós nos sentimos muito confortados, por vezes, o nosso professor invisível está ao nosso lado, cuidando, incentivando, convidando, relembrando, doando energias. Isso é muito constante. Uma outra maneira que nós temos, e essa nos é muito familiar, é a experiência de tentativa e erro. Isso nós fazemos muito, aliás, talvez seja a metodologia mais conhecida nossa. Por quê? É quando nós trabalhamos com o campo das hipóteses, né? Nós vamos testando as nossas hipóteses. Então, para no campo, vou pensar só no campo da linguagem, vamos imaginar, tá? Nós pensamos assim, vou falar com tal pessoa assim. Agora, se você é franco, eu parei com você, quem não quiser me ouvir, não me pergunta, tal. Aí a pessoa vai direto. Aí vem outra, pensa, não, você é mais controlado, eu sou muito bruto para falar, eu vou ser mais tranquilo. Aí vem outro pensando, eu vou fazer silêncio, porque André Luiz recomenda em agenda cristã, e o melhor é silenciar, porque eu não vim para ser juiz, cada pessoa tem seu tempo, todo mundo tem telhado de vidro, eu não sou melhor do que ninguém, e cai naquele desafio radical, por quê? Porque nós precisamos ensinar uns aos outros e aprender uns com os outros. A vida social, diz a codificação, ela é inevitável, ela é irreversível, e ela é um distintivo da nossa civilização.
Então, nós vamos tentando encontrar as medidas do falar, do agir. Seja eu posso dizer se ensina ou não, não é só a palavra em si, né? Encontrar o momento do sim ser o sim, do não ser o não, mas isso é um desafio muito grande. Para estarmos no estágio em que estamos, foram muitas tentativas, foram muitas experiências, e elas perduram, elas continuam, nós continuamos fazendo esse laboratório. E aí a espiritualidade mesma sabe que existe uma sinceridade nas nossas tentativas. Então, neste caso, é muito natural, é do processo. Não é sinceridade quando se trata de erro premeditado, conhecido, voluntário. A tentativa e erro é o que acontece muito quando ele fala, minhas reencarnações, eu perdi muitas vidas. Perder, isso não perde completamente. Nós podemos fracassar num campo, reiteradamente falhar numa prova, mas são tentativas e erros até que nós consigamos equacionar, né? Encontrar a fórmula que nos alivie do sofrimento, que nos conduz ao bem-estar, que nos dê alívio, que nos dê redenção e paz de consciência. Aí nós entramos no outro fator, né? A escola tem suas formas, alguns educadores trabalharam com essas teorias, de recompensa, de compensação. Isto é aquela mesma lógica, se for pensar, assim, a foca, né? Ela faz uma coisa bacana embaixo, uma palma para dar um peixe para ela. O animal tal, ele comporta de tal maneira, você faz um afago, a criança age bem, você sorri e elogia, aprova. De certo modo, nós temos esse fator de correspondência, né? E aí entramos um pouco naquele campo de que quem colhe planta de acordo com o fruto, se conhece a árvore, o fruto será mais, não posso falar fruto amargo, doce, etc. Hoje, as minhas analogias para isso não são boas, não, porque para mim, na verdade, não faz muita diferença hoje, não, sabe? Eu tomei uma limonada hoje, que eu acho que era limonada, mas café, não sei, pela cor era limonada, mas e parecia que ela estava fria. Então, isso não é hoje não é uma analogia muito clara para mim, não, por causa do sabor. Vamos lá. Recompensa. Então, a escola faz isso de certo modo, ela premia, e aí ela usa uma lógica, aí entra alguma discordância que nós vamos fazer entre o mundo das ideias, o mundo das formas, no sentido da diferença da escola de Jesus, tá? Vamos continuar na lógica, e depois nós vamos voltar nisso. Os professores, nós temos então, os professores fazem aqui a transmissão, outro modo de aprender é a aprendizagem interativa, uns aprendemos com os outros, isso acontece na escola, isso acontece aqui hoje. De certo modo, né? As pessoas neste momento têm intuição, elas têm zonas proximais, a gente fala numa coisa e ela já relaciona com outra. A gente conta um caso e vocês, por associação, lembram de outro caso. Nós citamos um exemplo e vocês lembram de um acontecimento ou uma personagem. Então, nós temos tanto essas zonas proximais, que um educador falou nisso, Vygotsky, quanto nós temos uma aprendizagem interativa, segundo a qual nós aprendemos uns com os outros constantemente. Por isso as comunidades cristãs, elas são importantíssimas para a educação do espírito, porque por princípio ali de emulação, de influência, não é a transmissão formal de conhecimento, mas uma pessoa que está naquela casa espírita, naquela mocidade, naquela live, por repercussão, ela começa a captar alguns conhecimentos, alguns padrões superiores de reação, alguns propósitos diversificados, diferentes dos que até então ela tem utilizado. Então, aqueles familiares que fazem aquele desserviço, o que adianta você ser espírita se você não melhora? Não é fato. Todo bem é um bem em si mesmo, e é evidente que, ainda que seja em gotículas homeopáticas, né, partículas, nós estamos sendo impactados pela hora que nós escolhemos. Jesus disse, será que não podeis vigiar uma hora comigo? Vocês estão vigiando uma hora com Jesus? Estamos. É óbvio que isto vai fermentar a nossa massa,
levedar a nossa massa, vai salgar a nossa existência, vai dar-nos de novo o sal e o sabor, mas é desse jeito, a ideia é fixa. Hoje vai ser desse jeito. Vamos lá. Nós passamos por aqui e nós temos aprendizagem dualista. O que é isso? Como nós vamos vida a vida e nós precisamos desenvolver virtudes, tem um método mais natural de sabedoria, de buscar a iluminação, de se assentar como o Buda assentou, de buscar a razão da existência quanto buscou Francisco de Assis, de se devotar a uma crença disciplinadamente quanto Santa Teresinha do Menino Jesus, de controlar intensamente as suas intensas forças como Santo Agostinho, de se dedicar a uma missão pela disciplina à humanidade quanto fez Chico Xavier, de aceitar um chamado e um ministério e seguir aquela missão o tempo todo ela fiel, como aconteceu com Maria. E pode ser a nossa maneira, assim, aprender uma disciplina. Nossa tendência, às vezes, é assim. Nós vamos aprender uma matéria de cada vez. E nós vamos estudar dentro do que nós demos conta. E vamos dar passos de acordo com as nossas pernas. Esse método também é admitido com a seguinte diferença. Nós vamos experimentar tudo e fazer um caminho mais longo. Então, numa hora, quando Paulo diz, eu sei viver na abundância e sei viver na escassez, se tivermos qualidade moral, nós viveremos em tudo o aspecto positivo. Se não tivermos a qualificação moral, a evolução suficiente para esses enfrentamentos das contrariedades ou das diferenças, das oposições, então uma hora nós seremos ricos. E se nós gostarmos muito da riqueza, nós vamos lutar pelo instinto de conservação para que aquela vida se demore. E vamos a não nos apegar. Numa outra hora nós seremos pobres. E aí talvez nós fiquemos revoltados, porque fica a impressão de que já fomos alguma coisa, fomos ricos e que perdemos, de que a vida é injusta e que é o governo que é injusto e que a família, meu pai deveria ter trabalhado mais, o pessoal deveria ter estudado e tal. Mas, na verdade, o inconformismo, às vezes, é meio ao contrário da história da fábula, né? Lá a pessoa foi beijada e o sapo virou príncipe. Às vezes a gente é um príncipe que vira sapo, e sapo foi príncipe, então é complicado. Por vezes, nós seremos subordinados nas galés, nas fábricas da Revolução Industrial. Seremos massas de manobra. Seremos povos em lugarejos, em precariedades, em rituais. Seremos parte de uma comunidade, subordinados, submetidos a uma autoridade, seja um pajé, um xamã, um sacerdote, um patriarca, né? Um líder guerreiro. E outras vezes nós seremos chamados a ser líderes. E isso acontece no mundo animal. Muitas vezes o leãozinho que sobreviveu dos 10 irmãos, dos 7 irmãos lá, é aquele que, se não se afirmar na sua condição, inclusive de alfa, inclusive de defesa do território, inclusive de afirmação, de luta, de triunfos, de reprodução, ele não cumpre seu propósito evolutivo. Numa situação ou noutra, acontece que os pais, as mães, né, elas têm que assumir protagonismo em função dos filhos que têm dependência, que dependem daquele empenho, daquela luta, daquele esforço, daquele protagonismo. Então, naquele momento, nós temos que nos distinguir. Em vez do aconchego do grupo, às vezes nós saímos em defesa do grupo. É uma experiência importante também. Numa vez nós estaremos bem aparentados. Hoje é muito complicado, porque tudo que se fala pode dar processo. Qualquer distinção, qualquer citação, qualquer descrição de atributos físicos, seja Monteiro Lobato, Machado de Assis, quem for, pode ter problema. Então, eu tomo muito cuidado quando eu falo que alguém pode ver bonito e ver feio. Ter o bonito de cada um, isso é subjetivo, todos somos bonitos, todos somos elevados e tudo. Agora, existe um padrão que é ideológico, tá? Mas é claro que se eu sou careca, se eu uso óculos, se eu sou magro e tal, é um padrão diferente de pessoas que não precisam usar óculos, por exemplo. Algumas pessoas vêm com essa aprovação da beleza física,
estética. Outras pessoas vêm com o desafio, muito representado até em algumas literaturas, né? E tem até extremo, né? Quem vê Corcunda de Notre Dame, é o Homem Sem Face, é o Homem-Elefante, situações muito desafiadoras. André Luiz também cita a situação de um anão que tinha sempre um aspecto monstruoso para se ocultar dos seus perseguidores. Mas aquilo é importante por quê? Porque quando, com a prova da riqueza, do poder e da beleza, nós somos provados a nossa vaidade. E se nós tivermos sabedoria, se formos humildes, nós evoluímos muitíssimo. E quando nós lidamos fiéis no pouco, será confiado muito. E ali nós estamos exercitando qualidades interiores e percebendo que muitos dos últimos são os primeiros, mas tem que ter olhos de ver. Se não tivermos olhos de ver, nós vamos considerar que seja desvantagem, que seja prejuízo, que seja uma vida de sofrimento, que estamos com arrastamento, quando na verdade, por exemplo, o principal é a paz e a saúde. Com o tempo nós compreendemos, se eu tiver paz e se eu tiver saúde, tudo mais que venha por acréscimo é superficial, é supérfluo. Então, na escola da existência, nós temos as pessoas que são bem-sucedidas e fracassadas, mal-sucedidas, de vários modos. Eu sou do tipo que tudo que eu tento fazer, sem entender equilíbrio, é tudo errado. Não ando de bicicleta, não nada, meu papagaio não voava, meu texto ficava torto, caligrafia um horror. Tá, beleza. Algumas pessoas têm todas essas influências, tá? Então, em cada situação que estivermos, nós vamos lidar com as nossas forças do primeiro mandamento, amar a Deus com todas as nossas forças, alma, coração e entendimento com o que temos. E uma das maneiras de louvar e glorificar a Deus é nos aceitarmos. Empreendemos os esforços para nos melhorarmos, mas nós nos aceitarmos como preciosidades da criação, porque os nossos engenheiros divinos criaram o nosso corpo, estabeleceram os nossos padrões, direcionaram os melhores recursos. Sabe aquela questão do pai que fala assim, mas eu ofereci o melhor que eu pude, eu ofereci de um tudo para você. Olha, o que está aqui do Gladstone foi o melhor que a espiritualidade conseguiu fazer com os meus erros. Se eu ficar achando que a natureza divina, que a providência deve alguma coisa a mim, com a ideia de injustiçado, eu deixo de aproveitar o momento presente com todas as suas maravilhas que somos. Então, a escola da vida é diferente da escola bancária, por quê? Porque na escola bancária, na escola terrena, você vai, às vezes, pelo fracasso ou pelo prejuízo. Agora nós vamos entrar na questão de Jesus, por quê? A escola vai numa lógica de meritocracia. Agora nós entramos num campo diferente, que Jesus é o Salvador. A meritocracia, sim. Os meninos mais preparados vão chegar mais longe. Os que chegarem mais longe vão ter ascensão social. Os que tiverem ascensão social serão recompensados. Eles vão ascender nas carreiras sociais. Pela sua competência, pelo seu esforço, pelo seu conhecimento. A lógica que já dissemos de Palhaço, Palito e Pedrico. Palhaço era preguiçoso? Será? Então os índios que fazem lá as suas ocas, né, com palha, são preguiçosos? Não. Se eles não acham que eles têm que trabalhar 8 horas por dia porque eles são preguiçosos? Não. Aí fala assim, faz a casa de pau. Lá no Canadá e nos Estados Unidos, cheio de casa feita de pau. E não porque eles são preguiçosos, eles enfrentam furacões. E quem faz casa de pedra, então, é trabalhador. Mas e quando eu tenho uma casa de pedra que outra pessoa eu paguei para construir por mim? Então não é isso. A meritocracia ela é confusa no seguinte sentido. Na época de Jesus, tá? Como nós vamos dizer que Jesus, evidentemente, tudo sabendo, que aqueles espíritos tiveram a mesma condição de seguir para o Sinédrio? Não. Tinha que ser romano, ou tinha que ter conhecimento do grego, ou tinha que ter domínios de línguas. Para ser cidadão romano, tinha que ser de nascimento ou ter dinheiro para comprar. Qual que é a condição meritocrática que aquelas mulheres, que os epiléticos, que os obsessos, que os gentios, que as crianças tiveram em comparação com os varões descendentes das tribos de Israel, que tinham conhecimento do grego
e que tinham cidadania romana. E Paulo renunciou, foi a isso, para descer os degraus cristãos. Foi disso que ele saiu para mostrar que era para todas as gentes. Então, quando Paulo anuncia salvação e Jesus Salvador, aí entra no campo do mundo das ideias. Nós estamos num campo que não é meritocracia, porque Jesus fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que larga as suas ovelhas e vai em busca da ovelha desgarrada. O Pai me enviou a fim de que nenhuma das ovelhas se perca. Então, Jesus é o professor de todos, o mestre de todos. Graças vos dou, Pai, que escondeste, ocultaste as coisas aos mais sábios e revelaste-as aos mais pequeninos, aos simples e pequeninos. A parábola de Jesus, para exemplificar alguém que estava mais adiantado, foi de uma mulher, já dissemos, no gasofilácio. Mulher, idosa, viúva, pobre. Juntou tudo. Mulher, idosa, viúva e pobre. E ela que foi lá como exemplo de piedade. Quando Jesus considera que ele vem para nos salvar do mal, e ele usa um método que aí já não é o da escola. A escola, olha só, nós chegamos no mundo das formas, isso nós confundimos, e nos confundimos mais com as ilusões, nós chegamos e tem lá um professor para transmitir conhecimento. Qual que era o campo de Jesus? Viver conosco. Descer dos seus páramos espirituais, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois que ele testemunhou bastante o amor entre nós, para que nós sentíssemos, lembra da experiência, que é a maneira como o Espírito aprende? Depois que nós experienciamos bastante a ideia do amor e as boas novas de Jesus, em que ele já tinha erguido a prostituta, curado o obsesso, recebido os lunáticos, os epiléticos, que ele já tinha distinguido a criança, de que ele já havia falado com a mulher no poço. Depois de tudo isso é que ele nos diz assim, isto eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, o que Jesus faz? Ele não faz transmissão de conhecimento, só fala assim, ó, faça assim. Quando ele chega ao Sermão do Monte para fazer uma transmissão de princípios de sabedoria, um aconselhamento, ele já chega com toda uma luminosidade, com todo um grupo em exercício, com toda uma novidade para ser compreendido na sua grandeza que se fez pequena. E aí ele vai em todas as nossas chagas mais poderosas. Cobrar o que é emprestado, revoltarmos porque nos tiraram o manto, revidarmos pena de talião porque bateram em nossa face, ficarmos com raiva de quem fala mal de nós ou de quem nos faz mal. Ali Jesus já faz toda uma educação superior que não cabe em currículo nem pré-requisito, ali já vai na linha direta do Espírito, dizendo a nós a maneira de nós obtermos a formatura, a graduação de sermos cristãos, é uma vida. Então, quando Gandhi diz que poder-se-iam desfazer de todos os livros do mundo, se não se perder o Sermão do Monte, nada se terá perdido, Gandhi, com essa experiência de jurista, de advogado, formado na Inglaterra, ilustrada, dominadora, Gandhi está dizendo o seguinte, isto basta, é tudo. Eu busco pela verdade. A verdade me mostrou que o Sermão do Monte é a síntese. Então não precisa de tantas disciplinas, de tantos pré-requisitos, de passar tantas vidas, de tanto ensaio e erro, de tanto bater cabeça, de tanto um rico, um pobre, um bonito, um feio, um triste, um alegre, estar com uma família que eu amo, que eu simpatizo, estar com uma família onde eu me sinto estranho, estar com o pessoal que me é amigo, estar com alguém que eu sinto um antagonismo, um peso, um dissabor em relação a ele. Bem, na escola, Jesus fala assim para nós então, né? Se o vosso filho, se o seu filho, né, pedir para você um pão, um peixe, você não vai dar para ele uma pedra. Desculpe, se seu filho pedir um pão, você não vai dar para ele uma pedra. E se ele pedir um peixe, você não vai dar para ele um escorpião. Ora, se você, sendo mau, sabem dar coisas boas aos seus filhos, então quer dizer do Pai que está nos céus. Agora imagina, se nas nossas escolas hoje nós estamos tentando entender
como o aluno teve trajetória, que família que ele tem, se ele tem meios de estimulação do conhecimento, se ele tem conhecimentos prévios, se ele viajou muito na geografia, se a casa dele tem um quarto para estudar, se ele tem aparelho televisor, se ele tem tablet, se ele tem computador e se ele tem celular disponível. Se hoje nós estudamos tudo isso para entender as diferenças dos alunos que chegam para o diagnóstico, se hoje nós percebemos que o desenvolvimento naquele aspecto da inteligência de um aluno é diferente do outro, porque ele tem mais facilidade na inteligência linguística, mas que o outro tem o desenvolvimento da inteligência matemática, o outro tem no desenvolvimento da inteligência musical, nas inteligências múltiplas. Se nós aqui na Terra já temos essas maravilhas, e se hoje na Terra nós já temos professores da consideração de que o conhecimento não se limita às respostas quantitativas, mas que as respostas também devem ser interpretadas, então, quando uma teórica, que chama Emília Ferreiro, estuda as hipóteses da alfabetização, ela diz assim, o menino está com essa hipótese de que formiga e elefante é um teste que ela faz, aí você mostra duas palavrinhas, né, uma pequena e uma grande. Aí ele pega e fala assim, esse aqui é o elefante. Por que está escrito elefante aqui? Porque elefante é grande, a palavra é grande. Então ele escreve uma palavra pequenininha, porque ele acha que escrever formiga tem que ser uma palavra pequenininha, porque a formiga é pequena. Aí ela entendeu que isso não é erro, isso é hipótese de conhecimento. Ora, se Vygotsky, Piaget, Emília Ferreira, Erich Fromm, Paulo Freire, essa turma toda quer humanizar a educação, quer entender os ritmos. Se hoje nós entendemos que não é só quantidade, mas que o aluno deve ser comparado um com o outro e o aluno com ele mesmo. Porque se eu comparar com o outro, que é o Caxias, ele só vai perder a vida toda. Ele vai torcer para no outro ano ele não ser enturmado no grupo do Caxias. Porque a escola é a praia daquele companheiro que está indo bem. Mas quando você pega esse Caxias e coloca num carro aí para ele levar para o itinerário, ele não consegue decorar itinerário, dirige mal, porque tem outra habilidade. Aí chega na hora da festa, ele não dança. O delegado, chega na hora do futebol, o habilidoso é o outro. Se nós hoje já consideramos essa pluralidade, essa diversidade, essa diferença de ritmos, agora, imaginemos a avaliação processual dos nossos mentores espirituais e de Jesus. O que é que ele considera? Ele considera o esforço que nós fizemos, a boa vontade que temos, o quanto nós conseguimos crescer. E aí, quando ele olha para Judas, ele fala assim, Judas está melhorando sim, gente. Tomé melhorou muito. Natanael, está ótimo. Pedro, você é pedra. Ele foi eu? Sim. Filhos do trovão, Tiago e João, Jesus está, não, vocês estão melhorando, vocês estão mais controladinhos, os outros... Porque Jesus, mais do que um professor, ele é um mestre que traz esperança, traz certeza, traz fé, vive, ensina, aconselha o amor. Então, quando ele fala, quem vos constituiu juízes? Não julgueis para não ser julgados. Jesus está dizendo que nós não temos os elementos de sabedoria para a compreensão do Espírito e para aquilatar o caminho que cada Espírito seguiu para chegar até aqui. Isso é que Gúbio fez lá em Libertação com Gregório. O amor de Gúbio no trabalho é mais do que de professor, é de um mestre devotado, é de um irmão do céu. Céu, entender o sentido, né? Então, tá. A espiritualidade faz o quê? Como nós devemos aprender as virtudes, é claro, aí é para nossas vidas, tá? Nós precisamos atender a matéria da humildade, então nós teremos limitações. Nós precisamos aprender a paciência. Então, Eclesiástico sofre as demoras de Deus. Eu estou sabendo que dia 24, se correr tudo bem, eu vou poder sair do confinamento. Aí eu falo para a esposa assim, mais um dia. Quando acorda, você vai, não, esqueci, estou com Covid, que é pressão gripal, incubada, tá? Aí você fica, você sabe que é dia 24, mas o dia 24 não vai ser apressado. A minha mente vai ficar ansiosa. Mas o dia 24 chegará no seu tempo, então sofre as demoras de Deus.
tempo. A caridade é uma virtude necessária, então ela virá através ou do remorso de ajudar inicial, misericórdia eu quero, não sacrifício, mas a disciplina antecede a espontaneidade. Eu cumpro o meu dever de ajudar, mas um dia eu terei compaixão e um dia eu serei, por natureza, generoso. A fortaleza é necessária, mas ela vem através da disciplina. Então, teremos vidas de disciplina, de limitação, de sofrer o tempo, de enfermidade, de compaixão. A sabedoria necessária, ela vem através da compreensão. Aí é um exercício que a gente faz a cada momento, inclusive agora, para compreender a existência, para que essa pedra preciosa, essa dracma perdida, né, possa brilhar nos nossos caminhos. A tolerância é fundamental e ela virá através das dificuldades. E as dificuldades serão circunstâncias e as criaturas que aparecem no nosso caminho. Aí, como professor, é claro, né, gente? Quem é professor sabe do que eu estou falando. É verdade, para que Diogo brinca, um companheiro que faz muito humor aí como professor, quando você olha assim a sua lista de chama, meu Deus do céu, Genésio está na minha sala. Meu Deus do céu, Evaldo chegou, achei que esse menino tinha faltado hoje. Nossa senhora, nossa, o Bastião tá, meu Deus do céu, o Bastião caiu logo na minha turma, não dou conta de ensinar para esse menino, é assim. E na família, pelo amor de Deus, esse para o ímpar mesmo, para o ímpar, quase toda a família tem um difícil e um passarinho. O difícil é o que nós temos imperfeições que são refletidas nas dificuldades com ele. E o passarinho é o desacordo, que não estou nem aí, é o que não administra, que não quer saber dos problemas. É aquele que não soma muito, mas é passarinho de Deus, não é da minha conta. A casa é ninho. Deus é que define se ele pode voar. E quando ele pousar também não é da minha conta, não. É só um companheiro para trabalhar. Nossa, sabe, mexe com a minha paciência. Isso não é paciência, isso é impaciência. Teremos que ser tolerantes. E o perdão. É claro que eu só vou desenvolver o perdão se eu me sentir ofendido. Se eu não sentir ofendido, eu não preciso do perdão, segundo Gandhi. Mas se eu me sinto ofendido, eu vou ter que sofrer com esse espinho até eu dar conta de superá-lo, até ele parar de doer. Por amor de Jesus, isso aparece nos nossos caminhos. Bem, Jesus, então, é o mestre de amor, que trabalha com os excluídos, com os vulneráveis, que se abre aos romanos, mas que entende que o tempo é curto e que existe uma prioridade. Por quê? Porque aquele grupo que ele estava trabalhando seria importante para chegaria nesses outros espíritos, cada um no seu tempo. Foi assim com Publio Lentulus, né? Então chega o tempo de cada um. Resumidamente, então, o que estamos dizendo, amigos, é que, felizmente, a escola espiritual não é tipo aquela assim, você vai ter que fazer um curso lá em Harvard. Dá preguiça só de ouvir falar. Não dá para saber se Harvard é a melhor escola, porque você tem os melhores alunos. É o rio que corre para o mar. Nossa missão não é essa ainda, nesta vida. Não é uma seleção de alunos que Jesus faz por um teste, os que passarem por meritocracia vão seguir. Qualquer um pode segui-lo, desde que tenha boa vontade, desde que se abra, desde que tenha aceitação, desde que, sinceramente, se pretenda cristianizar, tá? Então, aquela escola, ela tem razão de ser, ela dá uma ideia, ela tem uma função social importantíssima de nos instruir, aproveitar o legado da humanidade, formar especializações profissionais, trabalhar a socialização, mas ela é uma cópia imperfeita. A perfeita acontece em todos os outros campos alternativos, inclusive agora. Nós estamos aqui ouvindo, conversando, refletindo, relacionando, fazendo interface com a escola, com o trabalho, com a família, com a sociedade, com o mundo espiritual, e no plano espiritual será muito assim, se Deus quiser. Lembrando que a espiritualidade diz no plano espiritual como funciona? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. No Oriente eles falam, quando o Shela está pronto, o guru aparece. Então, cada um de nós terá o professor que fizer por merecer. Pedis muito e não obtendes porque pedis mal. O que nós pedirmos em espírito, em verdade, nos será concedido como mestre espiritual, tá? Agradeço a todos pela paciência, conseguimos levar na raça e tudo se resolve, está bem? Abraço a todos, obrigado pela confiança e acolhida, tá, irmãos? Obrigado mais uma vez, Grátis. E hoje, um esforço redobrado, né? Na bênção, graças a Deus.
Tudo certo. É um prazer. Revigora e refrigera, tá? Essa água sua aí, você pode saber que ela está bem, bem energizada. A energia dos amigos é uma benção dos céus, tá? Muito obrigado por Hoje tudo. eu vou te colocar todas as perguntas, tá? Para você não responder. Tinha 12 perguntas aqui, deixa quieto. Eu tô assim, eu não tô sem olfato. Não adianta perguntar que eu não estou escutando. O meu olfato, entendeu? Não consigo. Quem que tá ali? É o Tim? É o Tim, é. Não. Oi. Ah, É o Tim, não. É o Franklin. Tudo bem, mestre? Tá vendo? Agora eu escutei o Demóstenes, tá vendo? Estou escutando o olfato, Tim. Tá me escutando? Ele ia fazer a pergunta, mas meu olfato não está me permitindo entender as perguntas, não, Tim? Eu quero saber se sua audição está funcionando direitinho, tá? Não escutei. O que foi? O que você falou? É porque eu tinha prometido de tocar o violão ao final hoje, você lembra? Não escutei. Não, Tim, vou tomar o remédio, espera aí. Não escutei, não. Você está inventando isso tudo aí para você não tocar o violão que você prometeu. Tim, hoje eu almocei um omelete de plástico com queijo de isopor, estava uma delícia. Eu estou usando a memória para lembrar qual que é. Eu acho que tudo é um truque, Você pode tocar o violão. Não, o violão ele transmite. O médico disse que não pode não, porque as ondas sonoras, elas contaminam a live. Ah, entendi. O médico falou, ele escreveu, perdi o papel. Então tá bom, tá combinada. Deixa para a próxima. Melhor. Vamos poupar hoje. Se Deus quiser, dia 24, eu estarei saindo do confinamento e fazendo nosso estudo. É a próxima. Tá certo. Ô, Tim, já que você tá aí, você toca um violão para nós, Tim? Tá vendo que aqui se faz, aqui se paga, ó. Vigilância. Acho que todo mundo quer. Vamos lá. Tá escutando? Porque eu tô sem o microfone hoje. Eu tô escutando. Tá escutando? Ok. Então vamos lá. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo e sempre contigo eu posso contar no perfume das cores, na harmonia das flores e no mar que murmura o teu nome a cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, as aves em festa do sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa querida, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás
do verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira cantar. Um abraço. Olha só, não sabia. Walter, você foi longe agora. Walter Sodio. Você foi longe. A gente agradece a todos mais uma vez. O Gladstone revigorado, com as mãos no violão para nos encantar e eternecer os corações com a música. Ô, Tim, só se essa doença for muito miraculosa, será que eu vou sair daqui músico? É isso? Eles vão virar do avesso? Vou parar de usar óculos e aprender a tocar? Ótimo, Tim. Ainda vou ficar afinado, meu Deus. Fiquem com Deus. Parabéns. Falou, Sandro. Valeu, meu amigo. Fiquem com Deus, tá, irmãos? Abraço a todos. Boa noite a Obrigado todos. a todos. Boa noite, gente. Melhoras para você, Gladys. Com muita alegria. Somos um grupo tático. Falou? Fiquem com Deus. Fiquem Tchau. com Deus. Tchau. Tchau, tchau.